no primeiro ano, tá? E nós, assim, diagnosticamos, na conversa com os alunos, nós trabalhando primeiro as competências socioemocionais, e dentro dela, a gente está trabalhando, né, eu e a professora Denise, essa questão da gestão do tempo, né, como eles se organizam. Pelas reclamações que os alunos tinham, assim, de não conseguir muita tarefa, como que eles organizam essa questão da tarefa. Então, nós começamos a trabalhar dentro da questão do socioemocional, gestão do tempo, rotina, né? A rotina deles de casa e das tarefas de casa, como eles se organizam, e a rotina das tarefas escolares, tá? Mas a gente tem muita preocupação muito grande, porque a gente partiu de um problema identificado deles em relação à vida lá, o cotidiano deles, tá? E a gente está agora na etapa de eles criarem as ações para melhorar algumas coisas que eles apresentaram, e melhorar como que vai ser essa questão da gestão deles de tempo dentro da vida familiar, e as metas, né? Eles estipularem quanto tempo eles levariam, quais seriam as metas deles para alcançar de melhoria nessa questão da gestão do tempo e melhorar o desempenho deles escolar, tá? Eu queria saber se a gente está dentro do caminho certo, se pode trabalhar também essa questão que já seria o projeto de vida em relação à questão da gestão do tempo, né? Que é uma das questões aí da competência socioemocional. Tudo bem nisso? Por exemplo, um bimestre a gente pensou em trabalhar isso aí, depois, outros bimestres, a gente pensou trabalhar o problema por bimestre. É isso aí mesmo? Entendi, professora. Você não está errada de forma alguma, principalmente porque não teve orientações oficiais do Centro Paulo Souza, né? Então, eu já contei a história da burocracia, enfim. E aí, mesmo que já tivesse disponível os roteiros, a justificativa é essa, né? Não teve uma orientação, né? Eu mesmo voltei em janeiro, mas não podia fazer nada, porque oficialmente estava de férias, enfim, coisas burocráticas. Mas então, eu vou tentar te dar uma orientação. Essa questão das competências socioemocionais, elas têm que ser temas transversais. E elas não podem ser foco dos estudos avançados, tá? O estudo avançado, ele tem que avançar nas competências da BNCC. Então, se você está no itinerário matemática, você tem que avançar nas competências da BNCC de matemática. Se é das biológicas, então eu tenho que achar, lembra da aula passada? Eu tenho que ir lá na BNCC, identificar a competência que eu preciso avançar, que é o direito de aprendizagem do aluno, pegar as habilidades dos itinerários formativos e avançar nisso, e aprofundar, fazer um estudo bem profundo para motivar o aluno. Se for matemática, por exemplo, matemática financeira, que é o que o Arthur está trabalhando bastante, que ele propôs bastante coisas bacanas. Então eu tenho que aprofundar nisso, né? O que você me relatou encaixa muito mais lá no empreendedorismo, né? E também tem que lembrar que a gente não tem projeto de vida como componente, o projeto de vida está transversal, né? Então ele vai cortar todos os componentes. Por isso que você não está errado, porque a gente pode trabalhar assim a rotina, a organização dos alunos, seria o foco maior no empreendedorismo, mas eu posso trazer isso para estudos avançados, porque sem essa rotina o aluno não consegue avançar no estudo, mas não pode ser o foco, teria que estar vindo permeando, assim, tem que estar vindo tangenciando uma competência que você está aprofundando, tá, professora? Então, você tem que encerrar, claro, esse ciclo, e vai ser muito importante, vai ser muito bom para os alunos, então ninguém está perdendo nada, mas no próximo bimestre, você tem que procurar uma competência lá na BNCC, né, pegar as habilidades, essa competência nos itinerários formativos e construir o problema a partir daí, tá bom? Então, mas nós trabalhamos essa questão da competência e vinculamos alguns, né, dessa competência, algumas competências ligadas à filosofia, à sociologia, dessa questão de gerenciamento, né, o conhecimento do eu. Aí discutimos algumas coisas dentro da filosofia e da sociologia, tá? Nós vinculamos... Perfeito, professor. Se você pegou essas competências lá da BNCC, né, por exemplo, trabalhar a questão de identidade, do autoconhecimento, então você está super alinhada, né? Então é isso mesmo. Então foi isso que nós fizemos isso. Pegamos o autoconhecimento, né?
também a questão do senso comum, né? Vinculando isso com o conteúdo que a gente estava trabalhando, e a partir disso trabalhamos aí o autoconhecimento, dentro do autoconhecimento e da gestão, a rotina deles. Isso, então, pode ser um caminho para se trabalhar as competências, né? Não tem problema, né? Se você puxou lá da competência da BNCC e você está trabalhando esse conteúdo, tá certinho, tá? Não tem problema, é isso mesmo. A gente tem que pensar assim, ó, esses meninos estão sendo preparados para prosseguir na vida, inclusive no vestibular. Então, daqui 3 anos, o vestibular, teoricamente, ele muda. Então, no segundo dia, o estudante vai escolher a sua área, né? Então, se ele escolheu, então eu acho que é ciências humanas a sua, né? Linguagem de ciências humanas. Isso. Quando ele for para essa área, essa competência vai estar alinhada com o Enem? Essa é a questão. Se você pegou lá na competência da BNCC, você vai estar alinhada. Então, ele vai usar essa questão, então ele vai discutir os textos filosóficos sobre identidade. Não sei exatamente quem escreve sobre identidade atualmente, acho que Castells, né? O Castells escreve Poder da Identidade. Então, ele vai, se você trabalhou essa competência, ele vai conseguir, lá daqui 3 anos, retrabalhar isso. Então, a ideia é essa mesmo, você está certíssima. Que nós trabalhamos essa competência 10, né, que fala do agir pessoalmente, com autonomia, responsabilidade, né, flexibilidade. E da competência geral, professora? Isso. Isso, mas você pega a competência geral e você está certa, mas o principal, assim, o recheio do bolo, né, ou a cereja do bolo, é a competência da área de conhecimento, competência específica, tá bom, professora? Ah, tá bom. Ok, obrigada. De nada. Professora Franciele, a professora Fran que pediu a reunião, ó, ela é a culpada. Tô brincando. Pode falar à vontade, professora. Boa noite, professor. Boa noite, professores. Boa noite. Sim, realmente a gente ficou um pouco perdido, né, em relação à proposta, né, por ser realmente a nossa primeira turma de itinerário daqui. Então, no início, eu e a outra professora, a professora Janice, que ela não está presente agora, eu não sei se ela participou de manhã, e a gente estava assim, por onde nós vamos começar? Porque, assim, nas outras disciplinas do itinerário, como, por exemplo, do empreendedorismo, né, e do... Ai, qual que é a outra disciplina? Me fugiu agora o nome. Científica? Do laboratório, né? Laboratório de investigação científica. Isso. Então, tinha um certo alinhamento em relação ao roteiro, né, do que era para ser trabalhado. Então, a parte de estudos avançados, a gente achou que ficou muito aberto. Então, as nossas dúvidas eram em torno do que trabalhar, de como trabalhar, o que fazer, né? Então, a princípio, nós procuramos trabalhar até ter a capacitação, né, e a gente buscar, assim, um conhecimento. Nós procuramos trabalhar, assim, algumas questões sobre as formas, né? Iniciamos com a proposta de apresentação do itinerário formativo para os alunos, para eles saberem qual era o novo modelo do ensino médio, né? E depois nós iniciamos trabalhando as competências do século XXI, e aí nós resolvemos trabalhar os recursos metodológicos, como, por exemplo, mapas mentais, relatórios, portfólio. E aí surgiu a ideia de trabalhar, né, porque é o foco do primeiro ano, trabalhar eu e meu mundo, né, no projeto de vida. E como a gente ainda não sabia como que funcionava essa questão do projeto de vida, né, se ele estava ligado à questão dos estudos avançados, né, e além dos projetos integradores também, então a gente ficou um pouco perdido nisso. Então nós iniciamos trabalhando essas metodologias, e aí nós tivemos a ideia de trabalhar o portfólio, né, então os alunos, tudo que eles foram construindo, né, que a gente ia trabalhando com eles, a gente pediu para que eles fossem colocando no portfólio. Então nós trabalhamos a questão da empatia, né, voltando para a identidade e o autoconhecimento. Nós resolvemos focar, né, em cima do nosso POAD, nós resolvemos focar para essa parte nesse primeiro bimestre, até a gente ter um conhecimento maior. Então, a gente trabalhou
textos sobre empatia, relatórios, né? Falamos também a questão do Dia das Mulheres, né? Quando surgiu, né? Fizemos um trabalho de apresentação e de entrevistas com eles, para eles trabalharem essa dinâmica, né? Fizemos a linha do tempo também da vida deles, marcando os pontos mais importantes do que eles vinham, né, da sua vivência, o que eles traziam das memórias. E estamos trabalhando agora também a questão do autorretrato, né, para eles trazerem sobre a reflexão através de crônicas, né, e o boneco de identidade. Então, assim, a gente resolveu agora construir, através desse portfólio, nós vamos fazer uma seleção, né, dos melhores trabalhos e vamos fazer um portfólio digital nesse primeiro momento. A gente achou que ficou interessante. Mas, assim, a dúvida era, né, como que a gente poderia fazer agora esse novo projeto voltado realmente para um foco, né, para esse problema, conforme foi apresentado agora na capacitação. Então, de início, a gente estava um pouco com essa dificuldade, mas agora a gente já está conseguindo esse norte, né, de procurar linkar um projeto que seja trabalhando essas 3 disciplinas de forma conjunta, né? Agora, a partir do segundo bimestre, para a gente ver como que a gente vai estruturar isso. Então, assim, nesse primeiro bimestre, a gente ficou um pouco perdido nesse sentido, mas eu acho que também não ficou totalmente fora, né? Porque a gente trabalhou bem essa questão da identidade, do autoconhecimento, eles gostaram bastante, eles estão dando um feedback muito positivo, inclusive os pais também estão nos dando essa resposta. Então, assim, é tudo novo, mas que nós estamos tendo um resultado muito positivo, né? Bacana, professor. Eu acho que foi a mesma da fala, né? O fala anterior. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? E a gente vai tateando, vai descobrindo. Faltou orientação inicial do Centro Paula Souza, só enviar os roteiros pedagógicos, eu achava já que não era suficiente, né? Que faltava a gente uma conversa. E também porque não houve no Centro Paula Souza um estudo da BNCC de forma coletiva, né? Ficou muito de cada professor fazer o seu próprio estudo da BNCC e aí entender o papel dos itinerários, e muitos professores ainda não entenderam que mudou tudo, né? A gente está falando muito de itinerário, mas a base comum mudou tudo completamente, vai ter que trabalhar por área de conhecimento, e os professores ainda não entenderam isso, né? Alguns já, claro, mas o caminho que vocês estão tomando está perfeito. É isso mesmo, imagina. Sem referencial, vocês acertaram na mosca. Mais ou menos é isso, né? Olha, não sei como fazer, vou atirar aqui de olho fechado e eu acertei, né? E agora a gente vai só lapidando esse diamante de vocês. Não tem, tá? Eu acho que o caminho é esse mesmo. Professor Marcos, a palavra é sua. Rápido. Eu diria que as palavras da Franciellen, né, professora Franciellen, são expressam exatamente o que aconteceu comigo e com o professor, né, que está dividindo a turma comigo. Nós ficamos realmente desorientados no primeiro momento, né, o nosso POAD ele foi feito um pouco aos trancos e barrancos, e a gente, na verdade, trabalhamos os conceitos, né, alguns conceitos que são das áreas que a gente trabalha. Eu sou professor de arte, o professor é professor de língua portuguesa, então a gente foi pelo lado da linguagem, da literatura, né? Então, meio que já preparando alguns conceitos para criar um problema interessante para eles. Eu, no fórum, né, eu apresentei o que nós temos pensado como projeto, que é alguma coisa girando em torno da questão das vanguardas europeias e do modernismo brasileiro. Tá? Então, a gente está exatamente, vamos seguir agora, né? Exatamente, vamos retomar o rumo, né? Seguindo
essas orientações, né, observando as competências, né, do BNCC e as habilidades, né, e esses roteiros, né, interessantes aí que você nos apresentou, eu acho que dá para a gente apresentar um problema bacana. Mas eu acho que, a princípio, todo mundo teve, ou quase todos, né, tiveram esse problema, né, que era uma coisa nova, né, uma metodologia nova. Né? Aliás, eu queria te perguntar, né, essa metodologia da resolução de problemas, eu já tinha visto algo muito parecido com Robert Sanders, né, que é um teórico da área das artes, né? Ele parece que até teve alguma influência sobre o Anísio Teixeira, né? Mas eles são ainda do começo do século XX, né? Eu acho que essa coisa de resolução de problemas é uma coisa mais recente, não é, professor? Na verdade, não, professor. Na verdade, você está certo. O da sua fala, né, anterior. A questão, a ideia de resolução de problemas começa com Frenet e com um pouco Vygotsky, que também trabalha isso, o próprio Piaget. Tem mais um autor americano que fala disso, que eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho. Muito famoso, um dos mais importantes, inclusive. É no escolanovismo, né? Oi? Tem um pezinho no escolanovismo ainda, né? Bem do começo. Com certeza, com certeza. Eles são os precursores da Escola Nova. Eles não pensaram na Escola Nova, mas a Escola Nova foi beber neles, né? Então, a questão de trabalhar por problemas é bastante antiga. As metodologias ativas, que hoje está explodindo da moda, elas têm 120, 130 anos. É que elas ficaram esquecidas, né? Os grandes autores propuseram e a gente continuou no ensino jesuítico, né? Das carteiras, uma atrás da outra. E ainda bem que tem os professores de artes para salvar a gente. Mas não é uma coisa tão nova, né? Na verdade, é bastante antiga. E já estava na hora de começar a colocar em prática. O próprio Paulo Freire, ele vai pegar esses teóricos e vai falar, gente, vamos educar dessa forma, né? E constrói uma obra magnífica. Então esse caminho já está dado há bastante tempo a gente que ainda não aprendeu, né, a trabalhar. Lógico, a gente tem realidades diferentes, conceitos diferentes. Professor Marcos, está levantando a mão ainda, você pode continuar, e depois a professora Janice, fiquem à vontade, a fala é de vocês. Eu já encerrei a minha fala, obrigado, tá? Que eu agradeço. Professora Janice, a fala é sua. Boa noite a todos, boa noite, professor Davi, boa noite, colegas da turma aí. Eu sou a parceira da professora Franciele, e eu também, né, como a Fran, eu entrei na hora que ela estava falando, eu perdi a fala inicial. E assim, eu queria fazer uma colocação. Ela falou mal de você, viu? Ela falou mal de mim, deixa estar, depois a gente perde, tá, Fran? Não falei não, Janice, jamais, minha parceira, enorme, jamais. Então, e assim, uma das coisas que nos ajudou a esclarecer muito, né, esse trajeto para onde a gente vai percorrer a partir de agora, foi uma reunião que nós fizemos com a professora Bruna, que foi um dos contatos que o professor disponibilizou para a gente conversar sobre o projeto, né, que ela está lá na ETEC, que já foi implantada no ano passado e ano retrasado, acho. Ela, acho que já ele já tem 3 turmas lá, parece que é isso mesmo, né, Fran? E aí, ela foi muito solícita, ela abriu uma reunião, eu, ela e a Fran, e a gente pôde, assim, colocar todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, todas as nossas expectativas para o próximo bimestre, e ela nos ajudou muito, assim, com relação a um direcionamento, né? Porque é tudo muito novo, a gente faz, mas nós não temos a certeza se estamos no caminho certo, né? Então, assim, eu queria colocar essa questão e agradecer a disposição dela aqui. E se vocês precisarem, gente, ela é muito bacana, viu? Ela foi, assim, super
solícita e nos atendeu assim dentro dos horários que foram possíveis, os nossos horários e o horário dela, e nós ficamos, gente, numa reunião por mais de 1 hora discutindo. Ela apresentou para a gente o produto final deles, então foi super bacana, o produto que eles já tinham feito ano passado, né? Então, agora sim, acho que nós estamos prontos para o próximo bimestre, né? Colocar, né, a partir das colocações aí do curso, das competências, agora a gente vai estruturar o nosso projeto realmente em cima da proposta da disciplina. Então, eu só queria fazer essa colocação que, assim, vale a pena a gente pedir ajuda para quem tem a experiência para compartilhar conosco. É legal, o trabalho delas lá foi sensacional, e eles são muito bons, a Bruna é excelente. Que bom, ouvindo exemplos reais, assim, de quem passou por isso, fica mais fácil, né? Nossa, ela esclareceu, até ela se pôs à disposição para a gente, se quiser, depois, quando a gente estruturar, mostrar para ela sugerir algumas coisas. Eu achei fantástica a disponibilidade dela, né? Beleza, é muito bacana isso. Bacana. Professor João Antônio, à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Dá para ver bem, sim. Então, olha, eu sou da ETEC de Fernandópolis. Eu dou estudos avançados no primeiro Exatas, com ênfase em engenharia, e no terceiro Exatas. Então, nessa linha de resolução de problemas, lá no primeiro Exatas, nós fizemos... Quero ver se a gente está certo, né? Se o caminho é esse, porque nós temos o terceiro ano, né? Nós estamos lá no terceiro, temos o terceiro ano para trabalhar, e temos o primeiro, que nós estamos tendo mais orientação com o material que vocês estão fornecendo para a gente. Então, nessa linha de resolução de problemas, nós fizemos lá uns levantamentos. Gente, me desculpa se tiver interferência aí, que tem uma cachorrada lascada aqui na região. Um minutinho só que vai interferir. Só um minuto. Acho que melhorou, né? Então, nessa linha de resolução de problemas, nós pedimos para os alunos elencarem vários problemas da escola, tá? Que eles achavam que eram problemas. E dividimos lá a sala em grupos, né? E cada grupo traçou uma linha para resolver um problema. Algo novo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Teve um pessoal que pensou na parte de sustentabilidade de criar um irrigador automático para ter dentro de casa. E aí, pedimos para que eles pesquisem. Aí, lá em laboratório de pesquisa, o pessoal foi pesquisando toda a parte feita de pesquisa em cima de material, de hipóteses, e em estudos avançados, eles foram criando esse irrigador automático. Tá? Então, os alunos tiveram a ideia, juntaram pesquisas daqui, pesquisas dali, criaram um desenho, né, para poder explicar como seria esse irrigador automático, né? Fizeram um croquis. Quando nós estávamos nas primeiras semanas, eles fizeram até assim uma maquetezinha, né, que foi aquele período de 35%. Mas aí depois, agora, voltamos para o remoto, ficou mais complicado. Então, a gente está pedindo para que eles façam um desenho, explique como isso funciona, façam vídeos explicando como isso funcionaria, e a partir daí, nós também vamos desenvolvendo as bases tecnológicas que permeiam o assunto. É nesse sentido, Davi, que a gente deve trabalhar, ou nós estamos totalmente perdidos? Porque, na realidade, às vezes a gente se sente perdido mesmo, né? E de vez em quando dá uns brancos. Será que eu estou no caminho? Será que eu não estou no caminho? É uma descoberta, né, professor? Mas vocês estão no caminho, sim. Quando eles trabalharem, a ênfase de vocês, exatas em engenharia, né? Quando eles trabalharem a construção desse produto, eles vão trabalhando várias competências e várias habilidades, né? Então, o que talvez para os próximos bimestres, só fechar melhor a competência principal. É que nesse trabalho vem muitas competências juntas, né? Mas eu acho que o caminho é esse. Justamente. Tem muita coisa, porque é muito complexo. E é ótimo porque os alunos desenvolvem muitas coisas. Então, eu acho que... Pode falar, professor. Pode concluir.
Eu acho que só assim para os próximos bimestres, se prosseguir nisso, tentar identificar por bimestre qual é a competência principal que eles têm que trabalhar. Mas eu acho que o caminho é esse, né? É só para você garantir que aquela competência que você quer aprofundar esteja sendo trabalhada. Porque daí você consegue, às vezes, dar uma moldada, né? De repente, você quer trabalhar um conceito de matemática, às vezes estatística, para conseguir programar lá o irrigador. Então, você vai trabalhar a questão da estatística. E aí você consegue aprofundar melhor isso. Então, você cobra dos alunos, olha, aí, esse cálculo... Em física dá para trabalhar a parte de eletricidade. Né? Exatamente. Exatamente. Puxando os ganchos para desenvolver as habilidades, as competências, melhor. Aí você vai pegar a competência, sempre começa com a competência da física lá, que trabalha essa questão da eletricidade, não faço a mínima ideia qual seja. E aí, a partir dessa competência, você continua o trabalho. É isso mesmo. Perfeito, professor. E a distância, assim, a gente pode pedir para que eles façam um desenho, porque a distância está complicado, né? Porque o pessoal gosta mesmo de pôr a mão na massa, ir para o laboratório, nós temos o laboratório de Maker, laboratório de automação, onde o ano retrasado, porque o ano passado nós trabalhamos até março só, mas é onde nós montávamos os experimentos, as maquetes, e também e dali saíam os links para os outros componentes. Sim. Então, agora a distância, você acha que eles fazendo croquis, desenhos, vídeos para explicar isso está válido também? É válido? Sim, claro, é o que nós temos, né? As ferramentas que nós temos são essas agora. Nesse módulo, tem um módulo que já deveria estar aberto, mas eu não abri ainda. Eu vou apresentar para vocês 4 ferramentas digitais para o ensino remoto, que podem ser úteis, né? Então, a gente apresenta uma que trabalha com vídeo, 2 com perguntas, e uma que 2, na verdade, a gente vai usar, nós está usando, né? Fazer aquele mural que a gente já fez, o Padlet. Vou apresentar como que faz. Então, são 4 ferramentas. Então, elas talvez te ajudem, professor. Acho que amanhã já está disponível lá no Moodle, tá? Então, talvez ajude, assim, a você organizar essa parte à distância. E o nosso maior rojão é o terceiro. Porque o terceiro já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, né? E o terceiro, se não me falha a memória, é Eu para o Mundo? Isso. Eu para o Mundo, né? Isso mesmo, e é um problema porque eles tiveram presencial, viram como é bom, né? E de repente não tem mais, né? É até triste. Falar, nós estamos... É complicado, porque eles não compreendem, né? Apesar de já estarem um pouco maduros, né? Eles não compreendem que o remoto não depende de nós, né? As nossas circunstâncias. Então, eles ficam muito apáticos. Vou te falar, eles ficam emburrados, né? Que eles querem, não, professor, nós queremos um presencial. Não sei o que. Eu falei, não tem jeito. E o terceiro, a gente pode trabalhar nessa mesma linha? Sim, na mesma linha, tá ótimo. É isso mesmo, professor, parabéns. Então, tá legal. Muito obrigado. Imagina. A professora Fran, pode falar, professora. Sim, eu ia terminar, né, de falar, depois aí o outro professor falou, até a questão que a Janice tinha falado da professora Bruna, né, que foi importante nesse momento de esclarecimento, em que, como você havia marcado essa reunião, mas nós estávamos, assim, um pouco aflitas em relação a conseguir compreender mesmo a proposta, né? Então, foi quando houve essa possibilidade da reunião com a professora Bruna, que foi muito esclarecedora, e foi o que nos ajudou realmente, né? Porém, assim, ainda algumas questões que até comentei com a Janice que ficaram, pelo menos para mim ainda ficaram em aberto, foram as questões referente, né? A questão do projeto de vida, que a gente sabe que vai ser de forma interdisciplinar, porém a questão dos livros, dos projetos integradores, né? Que na outra reunião que teve, né, na qual o senhor havia falado que não pode ficar em cima desses livros, essa proposta que foi trazida, né, da escolha dos livros. Então, assim, eu na verdade, eu não entendi muito bem, porque eu acabei assistindo, né, depois, eu não pude estar no dia, então não ficou muito claro para mim essa questão dessa parte dos livros didáticos, né, fora a proposta do centro. Então, assim, dentro do centro, dos roteiros pedagógicos que terão, né,
tem as ideias, né, das propostas do que a gente pode estar trabalhando, mas sabendo que a gente vai colocar isso na nossa realidade. Então, eu queria, assim, um esclarecimento dentro disso, dentro dessa proposta, desses livros, né, como que vai ser isso, né, isso que ficou um pouco em aberto para mim, que até era o que eu e a Janice, nós estávamos conversando sobre essas questões, né, desse vínculo com o livro, de não ter esse vínculo com o livro. Então, eu queria, assim, um parecer, assim, do senhor, o que você acha? Muito obrigado por me chamar de senhor. Eu envelheci já há uns 10 anos aqui na minha cadeira. Perdão. Vou chamar você de senhora. Senhora Não, Pereira. é que é costume, a gente chamar assim, perdão. Imagina, a questão de livro didático é o seguinte: o livro didático vai ser extremamente útil para a gente, principalmente como banco de ideias, né? Mas o que o livro didático ele vai trazer? Ele vai trazer um projeto com começo, meio e fim, né? Onde o aluno ele faria o projeto do livro didático, né? Então o livro didático dá todos os passos. E não está errado isso, é uma proposta, né? E é legal, é importante. Só que a proposta do Centro Paula Souza é que o aluno desenvolva o seu próprio projeto. Ele vai traçar o seu próprio caminho. Então, quando você tiver o livro didático, é legal você se inspirar nele, você vai ver o que o livro didático vai trazer, ele vai trazer os caminhos que o aluno deve seguir, você fala, olha, esse caminho aqui tá bacana, vou apresentar para o meu aluno. E aí o aluno, a ideia é que no Centro Paula Souza, os alunos decidam o seu caminho. De repente, você quer que ele faça entrevista e ele quer fazer questionário, né? E vai estar tudo bem, porque pode chegar a mesma conclusão, né? Então, o livro didático na escolha é muito importante escolher, é muito importante que se tenha esse livro na escola, ele vai estar depois, não sei se foi agora, mas ele vai ter também alguns livros para os professores de orientação, é sempre bom, né, ter na sala dos professores. Então, façam uma boa escolha, já foi a escolha, na verdade, né? Mas a escolha vai ser muito importante, esses livros serão muito importantes. Mas o que eu quero dizer é que ele não pode ser usado como a gente usa os livros didáticos engessado, Então, eu sei que tem alguns professores, eu passei por essa fase na minha vida, que eu pegava o livro didático e seguia o livro didático em geografia, né? Só que não existe mais isso agora, não pode fazer mais, não, pode, né? Nada é proibido, mas não é tão interessante para o aluno você apresentar o caminho que ele tem que seguir. Se você pegar o exemplo do professor agora de Fernandópolis, que está trabalhando nos irrigadores, os alunos estão quebrando a cabeça para fazer aquilo. E nesse quebrar a cabeça que ele vai construir a competência, né? É lógico que fazer um projeto pré-estruturado é muito bom e o aluno vai desenvolver muitas coisas, mas a gente quer que o nosso aluno vá além. Só que isso dá muito trabalho para a gente, muito trabalho. Então, não, mas é interessante, né? É interessante, né? Mas meio resumidamente, o livro didático vai ajudar muito a gente, mas a gente não, como você falou, a gente não pode se engessar no livro didático, né? Vamos se inspirar nessas propostas de projetos que eles têm. Algumas coisas eu já vi que são muito interessantes, né? Uma editora copiou basicamente o que nós fizemos, vocês escolheram eles, depois vocês vão ver. Nossa, eu acho que eu lembro disso. Eles tiveram acesso aos nossos roteiros e eles se inspiraram nos nossos roteiros. Que a gente fica feliz, na verdade, né? Mas assim, e se você pegar outros materiais, vão ter outras ideias. Então, é legal você ter várias ideias, né? De repente, você está no último bimestre, acabou o assunto, vamos ver o que o livro didático vai trazer para a gente. Então, é ótimo. Acho que é interessante no sentido de adaptar, né? Você tem ideias, aperfeiçoa isso, coloca dentro da sua realidade. Até é o que nós, assim, estamos procurando fazer, só que realmente nós estamos trazendo para a cara da nossa escola, para a realidade dos nossos alunos, né? De repente o livro traz uma proposta, vamos supor, de alguns questionamentos, a gente modifica isso e traz algumas questões que são um pouco mais reflexivas, né? Então a gente procura ter um embasamento, mas trazer isso para a nossa realidade. Perfeito, então, assim, por isso que eu queria perguntar, né, para a gente saber se está indo no caminho certo, porque, assim, a proposta, depois que nós tivemos essa conversa com a professora Bruna, ficou muito esclarecedora de como nós poderíamos trabalhar, né, e tudo mais. Até nós falamos da ideia que nós tínhamos, porém, essa questão da aula remota
está dificultando muito, porque tem coisas que precisa da presença do aluno, até uma das ideias era trabalhar as memórias da nossa escola, porque ela acabou de fazer 50 anos, né? Então, assim, utilizar também uma problema que nós tínhamos na escola em relação a uma desorganização, por exemplo, de fotos, né, desses registros que tem em relação à escola, desde sua fundação, só que para isso precisa realmente estar de forma presencial, né, que precisa escanear a foto, fazer determinadas pesquisas mais específicas, né, eles vão precisar fazer uma entrevista com pessoas, e tem pessoas que não têm a possibilidade de estar no meio social, com rede social, então isso que dificulta, né? Então a gente acabou que a partir disso nós vamos trabalhar as etapas, então ficou bom que nos norteou, porque essa questão da divisão, né, do primeiro ano, eu e o mundo, né, no segundo ano sendo a proposta, né, da interação, como seria eu, nós e eu e o mundo no final, né, essa integração do terceiro ano, então a gente consegue dividir isso de uma forma que lá no terceiro ano, de repente, a gente consiga trabalhar essa situação, problema que vai ter um impacto, de repente, né, como é a proposta na sociedade. Então, assim, foi muito bom nesse sentido, para a gente poder esclarecer, né, mas essa dificuldade da aula remota traz algumas situações que a gente tem que estar adaptando, né. O remoto tá atrapalhando a gente, né? Mas tá bom, professor, obrigada. Eu que agradeço, professora. Professor Marcos, a palavra é sua. O livro didático, ele está trazendo um outro problema, que é o fato de que nós escolhemos o livro didático agora, né? E nós não teremos condições de trabalhar esse livro didático nesse primeiro ano, né? Porque até o livro chegar na escola, até o livro ser distribuído, né? Até o livro chegar nas nossas mãos, né? Sem contar o fato de que a gente escolheu o livro sem poder ler o livro. A gente leu um resumo, né? Uma análise do livro, né? Nós não tivemos, pelo menos na minha escola, nós não tivemos acesso ao livro, né? Ao texto todo, né? Então, até esse livro chegar na mão da gente, né? Então a gente vai ter que criar o nosso próprio projeto, pelo menos no primeiro ano. É isso? A ideia é que você continue criando seu próprio projeto eternamente, professor, e que o livro sirva só para inspirar, porque o livro não encaixa exatamente na proposta do Paula Souza. E por que o livro não vai chegar esse ano? Vai chegar só o ano que vem. Porque quem estabeleceu esse ano como começo do ensino médio, do novo ensino médio, foi o governo do estado. Então, foi o Dória que nos obrigou a começar esse ano. Né? Então, o restante do Brasil, assim, oficialmente começa o ano que vem. Né? Mas teve uma resolução do Conselho Estadual de Educação que estabeleceu esse ano como nosso início. Tá? Então, por isso que a gente está aí nessa loucura. E por isso que o ano que vem vai ter o livro das escolas que vão começar o ano que vem. Tá? Alguns estados já começaram, não foi só a gente, não. Mas a gente está, assim, nessa pegada nesse momento, e tudo o que está acontecendo foi por causa dessa resolução que nos obrigou, que tem força de lei, a começar esse ano. E os livros, eles são para inspirar mesmo, professor. Então, a gente vai sempre estar reescrevendo as possibilidades que os livros nos apresentam. Ok, professor, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Mas alguém quer comentar? Podem falar das angústias. A gente pode fazer um muro das lamentações também. Podem mostrar os problemas que a gente está aí para conversar. Bom, vou aproveitar mais um pouquinho. À vontade, professora. Professor, para a gente poder diferenciar essas disciplinas, por exemplo, do laboratório, no empreendedorismo e nos estudos avançados. Como cada uma dessas disciplinas que são do itinerário em específico, né, como que a gente pode se dizer que vai trabalhar, né? Por exemplo, empreendedorismo tem que trabalhar mais tal fundamento, no laboratório científico, mais tal fundamento, um mais prático, outro mais teórico,
né? E principalmente nos estudos avançados. Vai ser mais o quê? É uma parte mais prática, uma parte mais teórica, essa, principalmente na parte de estudos avançados, né? Como que seria essa proposta? Essa é uma questão até fácil. Ó. Empreendedorismo eu não sei muito, na verdade. Quem está fazendo, a professora Ariane, que fez esse componente. Que é ter atitude empreendedora, o aluno, né? Enfim, ter autonomia. E no final de tudo, até fazer planos de negócio, assim, mas não é o objetivo. Aí a gente vai agora para o componente laboratórios. A gente vai ter 3 laboratórios. Primeiro ano é o laboratório de investigação científica. O objetivo é ensinar esse menino as bases da ciência para a vida, né? Então, desde que ele leia uma fake news e consiga interpretar aquela notícia como não verdadeira, porque ele busca em outras fontes científicas, até ter o caminho, um passo a passo de elaborar pesquisa. Tá? Então, o laboratório de investigação científica, ele é até um pouquinho mais tradicional, onde o professor tem 3 momentos, ele vai hierarquicamente avançando no seu aprofundamento, ensinando esse menino a fazer pesquisa, fazer investigação científica. Então, ele trabalha desde o conceito de verdade para a ciência, até o método de investigação científica lá no final dessa linha. Então, é até meio cartesiano, assim, né? Ele vai começar lá do método indutivo, dedutivo, até os procedimentos de pesquisa mais avançados. Sei lá, em biologia, fazer o estudo genético lá, como que faz? Não sei, na verdade. Então, o laboratório de investigação científica tem esse objetivo. Os estudos avançados, ele visa avançar nos estudos da BNCC. Então, a gente vai pegar as competências específicas da BNCC por área de conhecimentos e avançar. Então, o professor, por exemplo, professor de geografia da base comum, ele vai pegar aquelas competências e vai ter que trabalhar todas os 3 anos. É o direito de aprendizagem do menino, do aluno, do estudante. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar as competências e você vai ver qual que é a mais importante para o menino, para a menina. A competência mais importante é essa, eu vou trabalhar esse bimestre. Né? Então, você imagina que tem uma competência lá que você fala, nossa, essa competência é extremamente importante, certeza que vai cair no Enem, certeza que vai ser importante para a vida dele. Ele tem que aprofundar muito nessa competência. Você vai pegar essa competência da BNCC e vai aprofundar nos estudos avançados. Você vai fazer um estudo avançado dessa competência. Tá? Então, é isso, é você buscar lá na BNCC a competência que você quer realmente, que você veja, que você estude e veja que é mais importante, e ela você vai trabalhar. Né? As outras competências, que são importantes, mas não tem tanto, vou falar valor, mas não sei se é correto, mas que não tem tanta importância, também não é correto falar isso, né? Vão ser trabalhados por professor da base. De repente. Isso. Momento. Perfeito, professora, você me salvou aqui. Então, você pegar aquela competência mais relevante, você julga que ela é muito importante para o aluno, você vai aprofundar o estudo dela. Tá? Aí você faz um problema e aí todo um trajeto para o aluno compreender profundamente. Né? Tá? Então, é isso. Estudos avançados é para estudar alguns conhecimentos de forma profunda, é que o menino realmente domine aquele assunto. Investigação científica vai ensinar ele a investigar, para ele poder, na investigação, trabalhar nos estudos avançados. Empreendedorismo vai ter atitude empreendedora. Na verdade, assim, os estudos avançados é a disciplina um pouco mais complexa dessas 3, né? Isso, ela na envolve verdade... uma gama de quesitos maiores, né? Como você disse aí, no empreendedorismo ela tem um foco mais empreendedor, né? Isso. E no laboratório científico ela vai procurar trabalhar mais os conceitos, assim, não somente teóricos, mas na prática, talvez, de uma escrita, de uma elaboração de um texto, de uma reorganização, assim, nas normas da ABNT, seria mais voltado para essas questões, tipos de pesquisa e tudo mais, né? Das metodologias. Mais questões das metodologias acadêmicas, digamos assim. Perfeito. E no estudos avançados fica de uma forma mais abrangente, né? Então, fica uma coisa bem aberta a questões, então, o referencial dos projetos, eu acho que vai ser embasado, na sua maioria, na disciplina de estudos avançados, então, né?
Isso, é isso mesmo. A cereja do bolo é estudos avançados, é o principal. Os outros componentes orbitam em torno do estudos avançados. Tá? Aqui vocês estão no principal componente curricular, inclusive é o principal componente curricular de todo o ensino médio. É aqui que o aluno vai decidir o que ele quer estudar, então ele quer estudar linguagens, e você vai pegar lá a competência, sei lá, teatral, e ele vai aprender isso, e de forma profunda. Certo. Então, tá bom, agora é porque essa era a minha dúvida, em como trabalhar essas 3 disciplinas de forma conjunta. Na verdade, assim, elas caminham juntas, mas eu acho que os estudos avançados, ele traz a proposta do projeto de uma forma mais ampla, né? E Exatamente. as outras duas, elas vão somente, assim, ser... como seria uma palavra? Sei lá, para estarem ali ligadas, mas não necessariamente ao foco do produto final, né? Elas são, Isso. sei Elas lá, vão auxiliar. auxiliadoras, sim, algo assim. Uhum. Pode Isso falar, mesmo. Janice. Aproveita aí, me ajuda. As outras disciplinas, eu vejo que elas vão delinear o projeto. Isso, ó, uma ótima palavra. Gostei. É porque a Janice, ela está nas outras disciplinas também, então ela consegue ter essa visão melhor do que eu, porque eu só estou na disciplina de estudos avançados, e ela também está fazendo parte das outras disciplinas, tanto de empreendedorismo quanto de laboratório científico. Então, acho que para mim, por isso que fica muito, né, eu fico um pouco assim, perdida nesse sentido, porque eu não tenho esse conhecimento, né, um pouco maior, e como a gente está procurando trazer essa proposta para procurar juntar as 3, né, então por isso que eu queria um foco maior do que embasamento realmente da disciplina de estudos avançados, né, então por ela ser de uma maior complexidade, digamos assim. Legal. Muito bom, professora. Mais alguém? Acho que não, então encerramos, né? Então, o próximo módulo que eu vou abrir amanhã, à tarde, provavelmente, a gente vai trabalhar algumas ferramentas para trabalhar no ensino remoto e depois o presencial, e depois é só acompanhamento, tá bom? Então, uma boa noite para vocês e uma ótima semana. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigado pelas contribuições.